ministério da palavra do Senhor perante o povo de Deus. A ordenação é uma habilitação para o serviço do reino que o ordenado recebe no ministério de autoridade e poder. A ordenação, ela é irrevogável, ela é intransferível e vitalícia. É mais ou menos assim: uma vez pastor, pastor até morrer. Que me desculpem os secadores, né? Então, vai ser pastor a vida inteira, não tem como retirar essa unção. Então, é uma grande responsabilidade. Quando fui levantado pastor, aí levantou, aí o pastor assim: agora não pode mais voltar atrás não, hein? Eu falei: meu Deus, que isso? O que é isso, né? Então, eu digo para você, não dá para voltar mais não. Agora é caminho sem volta. Começou, é pastor para a vida inteira. Você pode não estar à frente de igreja, você pode não estar à frente de um trabalho, mas você vai ser pastor até você descer à sepultura. Eu peço, primeiro, antes que toda a igreja fique de pé, eu queria saber dos pastores aqui, qual é o pastor mais antigo? Quem é o pastor que tem mais, está presente aqui, tem mais tempo de ministério? 20, opa, já está. Alguém passa? Alguém dá mais? Alguém dá mais? 28? Quem? 28,5? Alguém dá mais? Eu 29. Não dá, pastor Heber 29. Alguém dá mais? 29 anos de pastorado? Alguém dá mais? Então, nós pedimos, vem cá, então nós vamos chamar, Ih, já era, 32, já deu mais, sinto muito, Heber, infelizmente, 32 anos de pastorado. Alguém dá mais? Ah, meu Deus, vamos lá. Alguém tem mais de 32 anos de ministério? Rapaz, 32, tu tá, olha, Matusalém, 32 anos. Então, assim, o que acontece? Lá no quartel a gente fala assim: o sol nasce para todos, mas a sombra é do mais antigo. Então o pastor mais antigo vai orar e impor as mãos. Vou chamar todos os pastores aqui à frente. Me ajuda aqui. Vem cá, Damasceno, me ajuda aqui, eu vou botar aqui para trás. Para trás, certo. Aí, garoto. Os pastores vêm aqui na frente. Vem cá, pastor. Pastores. E o nosso pastor mais antigo vai fazer a oração. Nós vamos impor as mãos. O nosso irmão Damasceno, nosso pastor Damasceno, pastorando, Damasceno. Pastor se ajoelha. Nós vamos impor as mãos. E o nosso pastor, você vai fazer a oração, tá bom? Vamos impor as mãos. Nosso vem aqui, pode vir para frente. Você faz a oração consagratória. Pode vir, pode vir. A congregação fica de pé? Pode ficar de pé? Pode ficar de pé, por gentileza, irmãos. Grandioso Deus, nosso Pai eterno, estamos na Tua presença, Senhor, gratos por tantas bênçãos que tem nos dado, gratos por ter nos chamado ao ministério, Senhor, gratos, ó Deus, porque sem merecimento, ó Deus, fomos alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e a Tua igreja se reúne nesse lugar, nessa noite, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome, e para, ó Deus, através desse ministério, estendendo as mãos, estamos consagrando este Teu servo, Senhor, ao trabalho do ministério pastoral. Ó Senhor, nós te agradecemos porque do meio do Teu povo, Tu escolhes aqueles que estarão liderando, que estarão à frente, que estarão conduzindo o rebanho. Chamaste o Teu servo Damasceno para nessa hora, Senhor, ser consagrado a esse ministério, o ministério da palavra, para ser o anjo da igreja, para ser aquele que é conduzido por Ti à frente das ovelhas, Senhor. Ó Pai, nós cremos que esse ministério, Senhor, é conduzido por Ti. Ó Pai, te suplicamos a Tua bênção sobre o Teu servo, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor esteja dando a unção sobre ele, ó Pai, preparando, ó Deus, para toda e qualquer missão, Senhor,
a principal, proclamar o Evangelho do Reino, Senhor. Ó Deus, estende a tua mão sobre o teu servo, ó Pai, para que ele, Deus, tenha unção para pregar a tua palavra, para anunciar a tua verdade, para que as Escrituras, ó Deus, sejam defendidas por ele em qualquer circunstância, Senhor, para que ele anuncie o teu Evangelho, o Evangelho de salvação em Cristo Jesus, para que ele não feche a sua boca, Senhor, mas continue anunciando, ó Deus, este Evangelho que salva vidas, ó Pai. Ó Senhor, abençoa o teu servo, ó Deus, dando-lhe saúde física, emocional e espiritual, Senhor. Ó Deus, esteja com ele, fortalecendo a cada dia, Senhor, dando-lhe unção, ó Deus, dando-lhe preparo, ó Pai. Que ele nunca se afaste da tua palavra, ó Deus, mas que ele busque sempre nas Escrituras, ó Deus, o sustento, ó Deus, a direção, a orientação para a sua vida, ó Pai. Ó Senhor, sustenta também na sua família, ó Pai. Sustenta aqueles que são seus, ó Deus. Sustenta, ó Deus, aqueles que estão ao seu redor, ó Pai, para que possam também sustentá-lo em oração, sustentá-lo em apoio, Senhor. Ó Deus, abençoa a igreja a qual ele estará à frente, Senhor, pastoreando, ó Deus, para que as suas ovelhas estejam, ó Deus, obedecendo, seguindo, ó Deus, e que ele seja sempre exemplo, ó Pai. Ó Deus, abençoa o teu servo Damasceno, Senhor, protegendo, ó Deus, de todo e qualquer cilada do diabo, Senhor Deus. Que ele permaneça, ó Deus, nos teus caminhos, ó Pai. Que ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Ó Pai, protege o teu servo, Senhor, Deus, das tentações, ó Deus, e que ele seja vitorioso sempre, ó Pai. Que ele, ó Deus, se mantenha fiel, ó Deus, a Ti, a Tua palavra, o ministério, Senhor. Fiel, ó Deus, a esse propósito que o Senhor está colocando sobre ele. Ó Deus, Senhor, santo e bondoso, faça com que o teu servo Damasceno se mantenha fiel e santo em todos os seus caminhos, ó Pai. Que ele seja um exemplo, ó Deus, diante do rebanho, Senhor. Que a sua vida seja uma vida irrepreensível, ó Pai. Que ele viva, Deus, sempre em conformidade com os teus valores, com os valores do reino, Senhor. Ó Deus, nós suplicamos, ó Pai, abençoa o teu servo Damasceno, ergue, ó Deus, para esse ministério e que o Senhor esteja sustentando em cada passo, ó Deus, e a cada momento, Senhor, dando-lhe a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, a tua unção. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queria chamar a família do Damasceno para vir aqui cumprimentar o nosso novo pastor, nosso novo ministro do Evangelho, tirar umas fotos. Vem aqui na frente, povo. Pode vir a família do Damasceno. Vou até me afastar aqui para deixar para o povo, né? Deixa o pessoal comemorar, dar beijinho, tirar foto, aproveitar essa caminhada, tirar selfie. Fiquem à vontade. Pedro, Diego, Daiane, convocação. Até as daça, né? Até as daça, né? Até as dica, né? Mas vamos lá. Amém? Convido a todos a tomar seus assentos. Vamos lá. Em nome da Jevos, aqui, meu amigo, eu o declaro ministro do Evangelho. Glória a Deus! Agora já era. Vou dar a palavra ao nosso irmão Celso Trindade, que veio de Florianópolis, especialmente, irmão, com moral, hein? Não, deixa eu ver. Troca com ele. Alô?
funciona. Eu liguei o botão errado. Então. Sim. Vai estar sentado, ele Então vai, senta aí, vai lá. ele vai me chamar a atenção mesmo. Tá bom. Meus amados, eu quero dizer que quando o Jorge pediu que eu trouxesse essa palavra aqui, eu fiquei pensando, poxa, ordenação pastoral, um monte de pastor presente, ele vai pedir exatamente a um que não é, quase que eu virei para ele e falei, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Entende? Mas eu não quis dizer não para o Jorge, já que nós tivemos uma longa caminhada juntos, e eu achei que se ele me chamou, devia ter alguma razão para isso. Então, eu entendi que eu deveria vir e deveria dar uma palavra nessa noite, que é uma grande noite. É uma noite de mais alguém se dispondo a estar disponível, se propondo, estando disponível para o Senhor. Eu queria começar lendo o texto de Mateus 22, 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39. Certo? Tá bom? Qual é a tua versão? A minha é a corrigida, mas essa aí é atualizada? Oi? Qual versão é essa? Atualizada? É atualizada. Então deixa, vai nessa mesma, lê aqui. Não tem problema. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o grande primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos, acho que aí já acabou. Acabou, isso. Sabe, meus amados, uma das coisas que às vezes a gente não para pensar, e aí eu quero que o Jorge entenda que no seu ministério, eu não vou falar sobre o ministério pastoral, porque eu não sou pastor, mas existem algumas coisas que a gente precisa aprender, e a coisa mais importante é saber que o primeiro lugar na nossa vida tem que ser o Senhor. O Senhor tem que ser a fonte máxima do nosso amor, tem que ser aquele que vai receber mais de nós. Nós temos que dedicar ao Senhor a nossa vida acima de tudo em primeiro lugar. O Senhor tem que ter a primazia nossa. Amar ao Senhor acima de todas as coisas significa, antes de mais nada, buscar o Senhor. Significa, antes de mais nada, passar tempo com Deus. Eu não sou pastor, já falei isso, mas eu muitas vezes ouço falar de pessoas que acabam se tornando tão ocupadas no ministério pastoral que não sobra tempo para Deus. Eles estão tão envolvidos com todas as necessidades que são reais de acompanhamento das pessoas, de administração da igreja, tantas coisas que acabam não sobrando tempo para Deus. E aí eles estão desviando da rota correta. A primeira coisa que você precisa fazer é gastar tempo com Deus. Eu lembro de uma frase atribuída, se não me falha a memória, a Lutero, mas não tenho certeza, que dizia o seguinte, que ele orava todos os dias 2 horas. Ele passava 2 horas em devocional. Mas teve um dia que ele tinha uma coisa muito importante para fazer, e ia precisar gastar muito tempo fazendo essa coisa, e falou, olha, hoje o que eu vou fazer é muito importante, por isso eu vou passar 3 horas orando. Então, na verdade, a importância, quanto mais importante for a coisa, mais tempo a gente tem que passar com Ele. Então, a primeira coisa que tem que fazer é gastar tempo com Ele. A segunda coisa que você tem que fazer é priorizar o Senhor. Você precisa, antes de mais nada, priorizar o Senhor. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Sabe, eu estava lendo agora, pouco antes de vir para cá, a revista da Missão Portas Abertas, e está falando da situação
né, da perseguição religiosa na Nigéria. Na verdade, na África, eles chamam de África subsaariana. São vários países da África, né, entre os quais a Nigéria. E ele cita o caso de um pastor que saiu, foi fazer alguma coisa em outro lugar, foi fazer algum trabalho em outro lugar, e quando ele voltou, o local onde ele morava, a aldeia em que ele morava, tinha sido invadida e a casa dele tinha sido incendiada, a esposa e o filho tinham sido mortos. Vejam bem, aquilo o abalou profundamente, aquilo o deixou numa situação difícil, porque como sobreviver, como vencer uma perda dessa, não só a perda em si das pessoas, mas a forma cruel como essa perda aconteceu. Mas aquele homem, ele lutou, ele passou pelo momento de dor, mas ele continuou trabalhando lá no meio do povo, dedicando ao Senhor. Portanto, amar o Senhor significa o seguinte: olha, o Senhor é mais importante do que eu. O Senhor é mais importante do que a Simone. O Senhor é mais importante que o Pedro. O Senhor é mais importante, Neta? Neta. O Senhor é mais importante que a Valentina. É difícil? Claro que é difícil. Mas em nenhum momento ele disse que ia ser fácil. Isso é priorizar o Senhor. Terceiro lugar, você precisa ouvir. Você, quando passa tempo, às vezes a gente passa muito tempo lendo a Bíblia e falando com o Senhor, mas a gente não para ouvir, para prestar atenção no que o Senhor tem para nos falar. Porque o Senhor fala a nós através da leitura da palavra, mas ele fala através de sentimentos que vêm ao nosso coração, e algumas vezes ele fala por sonhos, fala por voz audível, ele fala pelo método que ele quiser, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Mas muitas vezes nós estamos muito preocupados com tudo que a gente tem para fazer, e a gente não gasta um tempinho para ouvir o que o Senhor tem para falar. Amar a Deus sobre todas as coisas significa ouvir o que Ele tem para falar. Aliás, quem é casado sabe bem disso, porque uma coisa que ele tem que fazer é ouvir, porque a mulher gosta de falar. Normalmente, algum tempo depois, você vai ouvir assim: mas eu falei isso para você, você não ouviu o que eu disse? Você falou, não quer dizer que eu ouvi, mas você falou, eu respeito o que ele fala. Significa amar, significa ouvir, e significa obedecer. Obedecer muitas vezes nos leva para lugares onde a gente não quer ir. Obedecer nos tira de um lugar bom, agradável, confortável, e nos leva para a terra que eu vou te mostrar. Muitas vezes a gente nem sabe para onde é. Mas amar a Deus sobre todas as coisas não é a única coisa que o texto fala. O texto fala também sobre amar o próximo como a nós mesmos. Você, quando assume um pastorado, se você não amar as pessoas, você não vai ser um bom pastor. A gente adotou a palavra pastor como uma pessoa que tem funções as mais variadas possíveis, né? O pastor, ele é um administrador, ele é um profeta, né? Um pregador, ele é um mestre, ele dá aula, mas o verdadeiro sentido da palavra pastor está ligado a cuidado. Pastor é quem cuida, e você precisa aprender a cuidar. Você tem que cuidar das pessoas, as pessoas têm que estar no seu foco, você tem que olhar para as pessoas e ver a dor das pessoas, você tem que buscar o contato com as pessoas, você tem que se relacionar com as pessoas, você tem que priorizar as pessoas, porque a palavra diz que você tem que amar o próximo como você ama a você mesmo. Ora, se você tem que amar como você ama a você mesmo, e você dá a você alguma prioridade, você tem que dar ao seu próprio a mesma prioridade, ao seu próximo a mesma prioridade. Amar o próximo significa dizer que muitas vezes você vai ter que abrir mão do que é seu, para que ele tenha.
terceiro lugar, amar o próximo significa ouvir. Eu diria para vocês que essa talvez seja a parte mais difícil. Ficar ouvindo as pessoas contarem a sua triste história. E tem uns que gostam de contar. Tem que ser no detalhe, né? Cada pontinha, cada coisinha, falar cada pontinha. Não, peraí, não terminei. Acelera aí que eu estou com pressa. Mas não, a pessoa tem que contar cada detalhe. E a gente tem que ouvir as pessoas. Porque as pessoas, muitas vezes, não tem ninguém que as ouça. E você precisa ouvi-las. Elas querem falar. Há psicólogos, psiquiatras, acho mais psicólogos, né? Minha cunhada ali, se eu tiver errado, que me corrija, que basicamente o que eles fazem é ouvir. Às vezes falam muito pouco. Por quê? Porque tudo que a pessoa quer falar. Tudo que a pessoa quer falar. Porque ela não tem tido espaço para falar. Amar o próximo significa ajudar, entender a necessidade da pessoa e apoiar a pessoa exatamente naquela necessidade. E a necessidade pode ser as mais diversas possíveis. Pode ser espiritual, pode ser emocional, pode ser material. Várias formas de você ajudar. Amar o próximo significa cuidar. Amar o próximo significa você ir lá e cuidar da pessoa, você se preocupar com a pessoa, você conduzir a pessoa quando ela precisar ser conduzida, você fazer o que for preciso para que aquela pessoa seja abençoada. Amar o próximo significa também discipular. E aí eu queria ler agora o texto de Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu, quando estava pensando nessa palavra, me chamou a atenção uma coisa. Eu levei um tempo para entender isso, mas eu fui um discípulo de Amaury Jardim. Eu sempre fui um camarada que, eu passei muitos anos, desde a adolescência eu convivi com o pastor Amaury Jardim. Ele foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, mas entender que eu tinha sido um discípulo dele, isso levou muito tempo. Eu confesso que há poucos anos foi que eu comecei a entender que o que eu sou hoje, em grande parte, é por causa do pastor Amaury. E aquele homem, eu acho interessante falar isso aqui, porque essa igreja existe, porque Deus usou aquele homem para que essa igreja existisse. E aquele homem, eu não sei dizer, mas eu acho que pelo menos uns 50 pastores ele fez. Eu não tenho noção exata desse número, não. Eu fui para Florianópolis. Em Florianópolis, o pastor da igreja de Florianópolis, ele é irmão e sobrinho de 2 pastores que foram conduzidos ao pastorado pelo pastor Amaury. Então, o discipulado, e isso é uma coisa que a igreja precisa entender, o discipulado é uma coisa muito importante, muito importante. Às vezes as pessoas se convertem, a gente larga a pessoa de lado, joga a pessoa para lá numa classe, às vezes nem para a classe vai, e aquela pessoa daí alguns anos ela não tem absolutamente nenhuma estrutura para seguir na sua vida cristã. Nós precisamos discipular para que os discípulos possam ter firmeza, possam ter conhecimento, possam ter entendimento. E vejam bem, para que eles possam gerar discípulos. Porque, na verdade, a gente pensa muito no evangelismo como uma coisa que a gente sai para fazer. Vamos fazer uma ação evangelística ali, mas o verdadeiro evangelismo, ele é feito no contato pessoal 1 a 1. O evangelismo, ele normalmente é feito pelos discípulos. Então, discípulos são fundamentais na igreja. Jesus
pegou 12 só. Jesus podia ter. Vejam bem, ele pregou para quantos? A gente não tem noção do tamanho, da quantidade de pessoas para quem Jesus pregou. Mas ele pregou para uma enorme quantidade de pessoas. Só no Sermão do Monte lá tinha 5.000. E 12 foram os que ele escolheu para caminhar junto. 12 foi a escolha dele para prepará-los. Dos 12, vejam bem, a gente nunca vai acertar 100%, né? Se Jesus não acertou, quem dirá nós? Mas dos 12, um o traiu, um pisou na bola. Os outros 10 foram martirizados. E um só morreu pelo que se sabe de morte natural. Vejam bem, Jesus fez 12 discípulos. E a sua função, Jorge, como pastor, é fazer discípulos. Para que esses discípulos façam outros discípulos. E as pessoas não apenas digam, eu aceito Jesus, mas sejam fortalecidas, sejam sustentadas na graça e no amor de Deus. Uma coisa extremamente importante é você entender que o discípulo, ele olha para você. Aliás, diga-se de passagem, uma das coisas que às vezes a gente não para pensar. Muitas vezes na igreja, aquelas pessoas que estão à frente estão sendo olhadas pelas pessoas que estão sentadas. Muitas vezes você ouve alguém falar, pô, mas você naquela data fez isso, falou isso, disse aquilo. Você, Jorge, precisa fazer discípulos, mas você precisa ser o exemplo para os seus discípulos. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver em você alguém que tem uma vida diante de Deus. Não que você não cometa erros. Eu hoje, por exemplo, acabei de pisar na bola. Eu estava ali esperando para estacionar meu carro, quando de repente veio um carro para atrás de mim. Tinha um carro saindo, eu esperando o carro sair para estacionar. Aí eu fiquei parado, só que eu estava no meio do caminhão, encostei o carro, o outro carro passar, só que o outro carro, ao invés de passar, estacionou na minha vaga. Aí eu abri a janela e falei, pô, eu ia parar aí, você não sei o quê. Eu falei, não, o senhor pode parar com o Brasil. Aí peguei, tirei o carro e estacionou na frente. O rapaz está aqui, descobriu, o cara veio para cá. Mas vejam bem, é assim, a gente pisa na bola. Quem me conhece ali, eu estou vendo 3 que conviveram comigo durante muito tempo, sabe que eu sou um cara calmo, tranquilo, não sou de criar problema, principalmente quando eu estou na direção. Direção é uma coisa que me acalma, sabe? Eu fico muito tranquilo quando eu estou dirigindo. Mas vejam bem, as pessoas estão olhando para você. E você vai ser o exemplo delas. Se você não caminhar numa vida correta com Deus, as pessoas vão ver isso. Portanto, Jorge, você tem que fazer discípulos, mas você tem que ser o exemplo para os seus discípulos. Jorge, eu queria terminar dizendo o seguinte: você quer ser um bom pastor? Ame a Deus, ao próximo e gere discípulos. Que Deus te abençoe. E agora, no último momento do culto, né? Eu chamo o novo ministro do Evangelho, nosso irmão Jorge, pastor Jorge Damasceno, para dar a palavra. Eu perguntei aqui a ele se tem que assinar alguma coisa. Olha, é uma emoção muito grande estar aqui e ser honrado por vocês. Eu olho para cada um e cada um tem uma história. Tem momento de oração, estava lembrando aqui para Salvador, momento que a gente fomos lá em Curicica, né? Orar por uma pessoa que queria se separar, só queria se separar de qualquer jeito. É isso. Queria se separar muito. E resolveram cantar um louvor. E a pessoa me pegou pela gravata e levantou. E fez assim comigo. E era baixinho, uma mulher. E ali nós oramos e ela apagou, né? E quando ela voltou, nós perguntamos, e aí, vamos continuar? Você queria separar? Eu queria me separar? Eu não quero me separar. Então existe uma batalha espiritual muito forte, né? Eu estou lembrando dessa história
Teve história aqui com o Francisco, teve história aqui com o Beto, tem várias pessoas aqui, a gente tem uma história. Então eu vou olhando aqui, não dá pra gente, né, ficar. E estou muito feliz desse momento. Né? O pastor Giovanni, ele fala assim: Jorge, a palavra tem que ser curtinha, sempre. Você ora, Deus te leva, te entrega uma palavra, tu medita, escreve, entrega e pronto. Tem que ser bem pouquinho, né? Não precisa ser muito longa, isso aí não, né? Aí eu falei assim: bem, uns 10 minutinhos, vou perguntar a Salvador me dá 10 minutinhos? Com certeza. Celso, dá 10 minutinhos? Margarete, 10 minutinhos? Isso aí já são 30, tio. Tá somando. Tô brincando, eu quero, assim, primeiro eu tô com essa Bíblia aqui que eu já não uso há muito tempo, em homenagem ao pastor Alvo. Essa Bíblia eu ganhei dele, aqui está a assinatura dele, né, aqueles concursos que se faz lá no Luiz Vasconcelos, a leitura anual, aqui está escrito Álvaro 2009. E também, assim, como o pastor, como o Celso falou sobre essa igreja, as pessoas perguntavam: poxa, você está em que igreja? E como é que é lá e tal? Na verdade, eu estou retornando para cá. Aqui eu tenho uma história aqui, né? Tem história. A pastora Damares foi minha professora aqui, né? O Celso foi meu professor, a Giovanni foi meu professor, e o próprio pastor Mauri, ele me conduzia para as reuniões na segunda região, né, da UISB. Então ele também estava me discipulando, eu não sabia, né? Então eu estou retornando para essa casa. Então estou muito feliz por isso. E agora é o momento da palavra. Eu estava pensando em ler o Salmo 119. O que vocês acham? Eu só acho que não gostou não. Não gostou não. Não gostou não. Bem, na verdade eu nunca, desde lá e até aqui, eu nunca vou ficar sozinho, porque eu sempre tenho pessoas. O Marcos mesmo falou: pode contar comigo. Eu sei que eu posso contar, porque nós somos irmãos em Cristo. Nós temos um irmão mais velho, que é o unigênito, né? É Jesus Cristo. Mas nós podemos contar um para o outro. E muitas vezes tentam nos separar. Tentam. O diabo, ele provoca a gente para nos separar. Mas a gente pode contar com os irmãos, com aqueles que dobram o joelho. Às vezes a gente não dá nada para o irmãozinho, está distante, mas está orando por nós. Sabe? Tem os meus irmãos em Cristo ali, o Celso, o outro Celso, não é você não, o Celso, o irmão da Simone, ali atrás, quietinho. Fica de pé, Celso, por favor, fica de pé, em nome de Jesus, é o irmão da Simone. Não vai bater a palma para ele. Ele também veio lá de São Gonçalo para cá, não veio de Santa Catarina, mas veio de São Gonçalo. Então eu quero louvar o nome do Senhor. Eu queria ler com os irmãos Mateus também, Mateus 9. Vai ser bem curtinho. É do 36 ao 38, Mateus 9, do 36 ao 38, vai ser bem curtinho. Eu quero informar que ao final, quando a gente terminar a palavra, o Giovanni ter que encerrar esse momento de culto, nós vamos fazer uma bagunça gostosa aqui. Nós vamos ter que puxar as mesas e a gente vai distribuindo as cadeiras em volta dessas mesas que estão na lateral e a gente vai ter uma recepção. É isso? Antecipei para você não, né? Tá? Não, Tranquilo. me poupou. A questão aqui também, existem muitas pessoas aqui que precisam conhecer a Cristo. Tem uma obra que tem que ser feita aqui na parte da frente, né? Aqui na parte da frente tem uma obra que a gente vai fazer. E nós estamos estudando e verificando sobre as questões que envolvem morador de rua, vários projetos que a gente está aí buscando trabalhar em cima, sabendo que nós estamos no final dos tempos, sabendo que a batalha está muito forte, a batalha espiritual está muito grande. E aí em cada mesa tem um QR Code. Se Deus tocar no seu coração, você resolver colaborar,
fazer uma oferta, fica bem à vontade. Bom, vamos à leitura da palavra, do 36. Eu vou ler do 35, Simone, me perdoa, só para pegar você um pouquinho. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui o Senhor Jesus, ele não está falando assim: olha, vamos orar para que mande ovelha. Ele está falando para que mande trabalhadores. Trabalhadores, não está falando também que mande pastores. É o texto que eu estou lendo. Né? É interessante que o Evangelho, né, o apóstolo Paulo, quando ele chega ali em Efésios 4, ele fala que o Senhor Jesus, ele distribuiu o ministério. Um ele constituiu apóstolos, outro profetas, evangelistas, mestres. Para quê? Para a edificação dos santos. A que todos cheguem à estatura. Todos cheguem a uma medida, a medida de Cristo. Então é interessante. Eu estou nesse perfil com a Giovanni, que ele, sim, ele entende que o ministério ele é compartilhado. Um depende do outro, não tem jeito. Um vai falar em línguas, o outro vai ser um intérprete. O outro vai sair na rua, vai evangelizar. O outro vai puxar, o outro vai ser, é o mestre que vai ensinar. E assim vai. Só que tem mais do que isso. Quando a igreja enche, eu fui numa igreja lá do Atitude, do Valando, e ele fez apelo ali. Ele falou: quem é enfermeiro? Vai, ele procura fulano de tal, se você é enfermeiro, porque a gente tem um ministério aqui. Quem trabalha como policial, bombeiro, trabalha na segurança, procura fulano de tal. E ele foi chamando, sabe? A minha cunhada, Maria de Lourdes, ela está engajada lá como enfermeira. Então tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho. E a gente tem que rogar, né, Diogo? Temos que rogar para que mande trabalhadores. Porque vai encher. Vai encher, um vai puxando pelo outro. Hoje eu estava pintando aí, ó. Eu e um amigo meu, um amigo lá da rua, pintando, eu falei: não dá. E ele: não, dá, e deu. Então ele foi me puxando, me empurrando, e um precisa, nós precisamos disso. Essa é a palavra. Conte com um, conte com o outro. Chame, está precisando, está pedindo, precisa de pedir socorro, peça. Não caminhe sozinho. Vá em frente. Não, de repente você pode pedir uma ajuda para um irmão em Cristo ou para um pastor. Se você trabalha em célula, para um líder de célula. Aliás, eu sou um célula compacto. É dificuldade. Aqui a igreja ainda não é em célula, em nome de Jesus, mas eu creio que vai acontecer. Então essa palavra que eu quero deixar, que a gente rogue ao Senhor da seara para que mande obreiros. Para que mande obreiros. Para todas as igrejas. Se você tem igreja perto da sua casa, se você está no Luiz Vasconcelos, rogue para que mande mais obreiros. Para que a gente levante mais pastores, para que a gente levante apóstolos, evangelistas, que a gente levante líderes de célula. Porque o final dos tempos está chegando. Há uma necessidade imperiosa da gente estar de joelho dobrado, orando, para que o Senhor tenha misericórdia do Brasil e do mundo. Nesse momento eu quero encerrar fazendo uma oração, que na verdade é um clamor pelo Rio Grande do Sul. Mas o que está acontecendo lá é surreal, é uma coisa muito difícil. Eu queria que a gente pudesse ficar em pé. Amém? Ele chamou o Beto. Beto, vem aqui, Beto. Amém. Pai, como é bom, Pai, estar em Tua presença, Pai, claramente nós sentimos a Tua presença aqui no nosso meio, Pai. O Senhor possa estar visitando aquele povo lá, Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Pai. O Senhor venha trazer providência, Pai, venha trazer paz, Senhor, refúgio, Senhor.
Senhor possa usar cada pessoa para poder estar orando, Pai, estar buscando. Nós cremos no poder da oração, Pai. Nós sabemos que o Senhor é capaz de transformar aquela cidade de um dia para o outro, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Traga paz para aquele povo, Pai, que eles possam, Pai, estar com os olhos voltados para Ti, Pai, que eles possam ter um encontro sobrenatural contigo, Pai. Nós cremos que o Senhor tem propósito, o Senhor tem promessas para aquele povo, Senhor. Que eles possam Te reconhecer como Senhor e Salvador da vida deles, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que tudo isso que tem acontecido não seja em vão, Pai. Que o Senhor possa, Pai, que eles possam Te conhecer, que eles possam Te reconhecer, que o Senhor possa salvar aquelas vidas, Pai. Nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Giovanni, pode sentar. Sai não, fica aqui. Vou chamar a nossa secretária, irmã Betina. Nós vamos assinar a ata, porque esse é um culto e esse culto foi feito uma ata, né? E nessa ata a gente vai fazer. Já fez a minha aqui, aqui, aí você assina aqui, Betina. Já assinei, já adiantei, né? Aê! Antes de terminar, nós vamos cantar mais um louvor. Damasceno já falou tudo, né? Nós vamos fazer uma pequena, uma singela recepção para os irmãos. Mas antes nós vamos cantar, a pedido de Damasceno, quero voltar ao início de tudo.